Boa noite, gente. Nós estamos iniciando o mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Rosário, mês das vocações. E é por essa vocação que eu quero conversar hoje. Às vezes, a nossa caminhada espiritual é uma coisa que dificilmente a gente pensa, não é? Dificilmente. Dificilmente a gente para pensar na nossa caminhada espiritual, na nossa vida cristã. Então, o mais grave que pode acontecer conosco é dar a nossa vida cristã como uma coisa que já tem. Como faz parte daquela rotina, sem parar de verdade e pensar. O que é essa opção que eu fiz na minha vida de ser cristã? Dificilmente a gente reage como um ateu que te pergunta assim, para um cristão, tem pensado em Deus? Aí o cristão toma um susto, fala, e você? Fala, eu não consigo não pensar a não ser nisso. E a gente descobre que a gente não pensa nele. A gente descobre se a gente tem vida espiritual, interior. A gente tem que fazer uma pergunta para a gente. Onde estão os meus pensamentos, os meus sentimentos e os meus afetos? Em que eu penso o dia inteiro? Onde estão as minhas grandes buscas, meus grandes objetivos? O que eu estou buscando? Porque não está escrito na palavra de Deus que aonde está o nosso tesouro está o nosso coração. Aí a gente quer morrer de vergonha quando faz uma pergunta dessa, né? O que eu pensei hoje o dia inteiro? Nossa Senhora, qualquer outra coisa, menos em Deus. Então a gente vai vendo como é que é essa vida cristã. Porque às vezes a gente vive como um ser sem desejo. Nós temos um representante disso num dos livros da Bíblia. Vocês sabem quem é? Quem é o ser sem desejo da Bíblia? Alguém sabe? Todo mundo já leu esse livro dele. Um livro aqui da Bíblia. Qual é? Quem representa nós? Quem representa... Quer ver uma outra pergunta? Você já fugiu de Deus? Já fugiu? Ele falou uma coisa e você deu de surda. Falou, não é comigo não. Esse assunto não me pertence. Quem é esse na Bíblia? Tem um livro inteiro dele. Como é que chama? Eu vou pôr você só fazer para casa, né? Jonas. Jonas é o homem sem desejo, é o ser sem desejo. Já conhece Deus, sim, mais ou menos, né? Aí Deus fala, ô Jonas, levanta, vai a Nínive. Ele fala, sim senhor. Aí pega o navio para Tarsis. Achou que estava enganando Deus. Olha a ilusão. Entrou na fila, entrou no navio. Falou, agora está enganando ele. Olha quem que ele achava que estava enganando, Deus. Aí entra no navio, fica lá no porão escondido, vai dormir. Uma tempestade pega o povo no meio do caminho, aí chega o capitão e acorda ele. Fala, oi, quem é você, meu filho? Quem é você? Olha que interessante. Quem é você? Acorda. Não é possível que nenhuma tempestade te acorda. Vocês sabem qual é a tradução de Jonas? Jonas, a tradução do nome Jonas é pomba. E muitas vezes o que Jonas fez é o que a gente faz, cortou as asas. Porque a gente não pensa na nossa dimensão espiritual. A nossa dimensão espiritual ela fica escondida, debaixo de um tapete. A gente não pensa nisso não. De verdade a gente pensa na nossa caminhada. De como é que eu estou caminhando espiritualmente? Não, a gente não pensa de jeito nenhum. Só quando vocês vêm aqui terça-feira que eu chamo vocês, né? Fora isso passa, aí quando você sai na porta lá, aí então, já mudou o assunto, já ligou uma música bacana e tal, esqueceu tudo. E você sacudiu muito a cabeça nas curvas, que não lembra nem onde é que teve. É assim, porque não dá raiz. Por que a nossa vida espiritual é assim? Porque precisa que a gente tenha uma coisa que a gente precisa pensar, a gente precisa tomar, na verdade, uma coisa que se chama decisão. Tem que ter um querer e eu tenho que decidir. Então, o que nos falta é decisão. A gente fica sempre parado, quem sabe, uma hora eu faço isso. Aí, quando eles pegam Jonas e falam com ele, quem é você? Qual que é a resposta de Jonas? Já vocês não devem ter lido o livro. Ele fala, eu sou um hebreu. Qual que é a tradução de hebreu?
Ele tinha total consciência do que ele era. Eu sou um ser de passagem. Eu sou um passante. Isso é a nossa consciência. Quem é você? Eu sou um ser de passagem. Eu estou aqui de passagem. Mas a gente vive como se aqui fosse eterno, não tivesse consciência nenhuma da nossa caminhada espiritual. É nenhuma. Aí a vida, quando nos pega e nos aperta, aí nós estamos destruídos. Por quê? Porque não nos preparamos para nada. Nós somos ser de passagem. Ele fala, eu sou um hebreu. Ele sabia o que ele era, mas sem desejo. Sem desejo nenhum. E assim, às vezes, a nossa vida espiritual. A gente vive a nossa vida espiritual assim mesmo. A gente trabalha, tem milhões de planos, que bom, milhões de sonhos, de desejos, que Deus não entra. Se eu estiver enganado, pode levantar que nós vamos bater uma prosa. E eu ia adorar. Se vocês levantassem e falassem, não é isso, Filó, eu ia adorar. Mas Deus não faz parte do projeto. De tudo que eu vou estudar, de tudo que eu vou trabalhar, Deus não entra. E aí, qual é a vocação de todos nós que somos batizados? Qual é a vocação do cristão? Independente se você escolheu para exercer na sua vida, ser padre, ser uma freira enclausurada, descalça, que ninguém vê. Você decidiu que você vai ser médica como eu, advogado, dentista, empresário. Eu vou ser professora, eu quero ser um autoempresário, como diz uma cliente minha, pequenininha, fala assim, Filó, eu não sei, mas eu sei que eu vou ser uma autoexecutiva, famosíssima. Que bom, aos 5 anos a gente pensar nisso, né? É ótimo. Então, é assim que a gente vai ver mesmo. Eu quero ser mãe somente, eu quero ser dona de casa, não, eu quero fazer bolo para fora, não quero ser uma brilhante cozinheira, seja o que for. Qual é a primeira vocação que todos nós somos chamados, que está em Levítico 11, versículo 45, é apertar demais, né? Não, agora apertei feio. Ser santo. Essa é a vocação do cristão. Essa é a primeira vocação, que não está escrita para ninguém, isso não está reservado para alguém especial. Não está. Essa vocação é de cada um de nós que somos cristãos, e que nós escondemos ela. Está escrito aqui, ó. Jesus diz, Deus Pai diz assim, ó, é para que vocês sejam santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. E já fala, filho, você está ficando louca, minha filha, isso é fanatismo, desequilíbrio, qualquer coisa. Não é. Essa é a primeira vocação nossa. E essa oportunidade da santidade nos é oferecida todos os dias. E nós podemos negá-la todos os dias. Sabe qual deveria ser a maior tristeza da nossa vida? Não sermos santos. Às vezes eu tinha vontade de gritar no ouvido assim uns dos outros, acorda, cristão, para a sua dignidade. Somos filhos de Deus. Filhos do Altíssimo. Como diz São Pedro, raça santa. Sacerdócio. Todos sacerdotes reais. Raça santa. Filhos do Altíssimo. Perdemos essa noção no mundo, perdemos. E na verdade Deus nos convida, né? Independente daquilo que você faz. Independente de onde você está. O que é a santidade? É viver aquilo que te é dado viver. Com amor. Qual é o bom odor de Cristo? Qual que é o cheiro que o mundo vai reconhecer Jesus? No amor. Esse é o cheiro. Aonde a gente vive exatamente a sua função de cada dia. Na humildade. Quer dizer, na consciência que tudo eu faço por causa dele e com ele. Porque sem ele, nada. Nada. E que eu tenho uma perfeita aceitação da vontade dele na minha vida. Por quê? Por que eu posso aceitar a vontade de Deus de olhos fechados? Por causa do amor dele. Porque ele nos ama de uma forma alucinada. Incondicional. Isso tem que estar gravado no coração de vocês como tudo tem que estar gravado. Isso tem que estar um selo na vida de vocês. Deus me ama. E porque Ele me ama, Ele só tem o melhor. Essa é a confiança da criança. Por isso que a gente tem que pedir a Deus a confiança, a infância espiritual. Porque a criança, ela confia. Ela não tem dúvida. A criança não tem dúvida que um pai e uma mãe só vai fazer o bem? Vai fazer o melhor? Claro, nunca tem, nem passa na cabeça dele que pode acontecer alguma coisa contrária. E assim somos nós. Nós temos que ter confiança absoluta no amor. Porque Deus não pega o amor dele e fraciona um pedacinho para você, um pedacinho para você. Não. Guardem isso, é uma coisa, é tanto mistério, né, nessa relação de Deus conosco,
Porque é como se cada um fosse o filho único dele. E todo o amor que Deus tem é só para você. Você imaginou o dia que a gente for convencido disso? Nós vamos ficar insuportável. Insuportável. Eu tenho um pai que ninguém dá conta dele. O meu pai do céu. Ele me ama. Então, mas não aconteceu isso na sua vida? Eu falei, Deus seja louvado, é meu pai. Tenho certeza que ele deve ter peneirado e aconteceu só isso. Porque se fosse sem a ajuda dele, a coisa estava pior. Sabe aquela confiança incondicional? Por causa do amor. E é tão interessante que a gente fica achando que a gente tem que ter uma coisa grandiosa. Mas eu não dou conta de ser santo. Ninguém dá conta. Lembra das bem-aventuranças? Quando Jesus assentou, ele falou assim, olhando para o povo: felizes vós, os pobres. Felizes vós, os puros. Felizes vós, que buscam justiça. Felizes os... Porque, na verdade, qual é a matéria que Deus trabalha? A minha santificação e a sua santificação. A minha miséria. A minha fragilidade. É ali que Ele trabalha. É onde eu não sou nada, é que Deus faz. Compreende? Porque se a gente estiver cheio, Deus não tem espaço. Eu tenho que estar vazio. É aí que Deus trabalha, mas eu só tenho um tanto de nada, Ele sabe disso. É aí que Ele pega e fala, é aí, minha filha, que eu vou te transformar. Então, se vocês observarem, quando o povo pede para Jesus um milagre, um sinal, o que Jesus responde? Ele fala assim, o único sinal que vos será dado é o sinal de Jonas. Vocês estão agora melhorando. É o sinal de Jonas, que é o sinal... O que aconteceu com o Jonas? Ele foi transformado. Num ser sem desejo, num ser que achava que a salvação era só para ele, para poder entender que Deus quer a salvação de todos, que Deus quer uma relação íntima com todos, que Deus quer que cada um de nós, aonde a gente esteja, a gente revele uma presença de um Deus vivo, porque Deus é vivo. Nós não podemos entender ou achar, viver sem esse ser de desejo, esse ser morto, né? A sídia da alma, né? Essa coisa, essa tristeza, você tem assim, o que você tem? Nada. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Que povo não quer nada, não gosta de nada, não quer, tanto faz nada. Presta atenção. Né? O povo de Deus tem que ser um povo, né? Que tem desejo, né? Tem desejo. Aí uma vez teve uma conversa de um santo com um jovem, e que ele disse assim para ele, a gente é chamado, falou com ele, a nossa vocação é ser santo. Ele disse, mas isso não é para mim não, porque eu sou muito ambicioso. Ele falou, mas aqui sentado na sua frente tem alguém que é mais ambicioso que você, e que talvez você não tenha dimensão. Porque eu ambiciono 3 coisas no mundo. A primeira, eu quero ver e me encontrar e estar com Jesus, que Ele é o Filho de Deus. Segundo, eu quero o paraíso, que é onde Ele mora, que é a alegria dele. E terceiro, eu quero a vida eterna. Só isso que eu quero. Então, o que adianta o homem resolver todos os problemas da vida dele e lutar e buscar por tantas coisas, se ele perde a única coisa que nos é necessária, que é Deus? Hoje não é o evangelho de Marta? E Maria, Marta, você preocupa com muita coisa, Marta, mas somente uma coisa vos é necessária. E a única coisa que nos é necessária é Deus. E o mundo te enrola para achar que você tem um monte de necessidade, que é mentira. Mas nos enrola. A gente passa a ter cada necessidade, uma coisa louca. É só lançar uma liquidação que você fala, como que eu vivi sem isso até hoje? Passava sem isso facilmente. Solta uma liquidação, o povo faz fila e as mulheres se matam, né? Uma coisa louca, como é que vivia sem aquilo que não sabia que existia? E a gente desconhece o que nos é necessário, que é Deus. Mas para que eu possa viver essa relação com Deus, é tão interessante, né? Que a gente precisa de ser de desejo. Se Deus, eu estou falando com vocês, é um Deus vivo, eu não posso ficar achando que Deus é uma ideia do passado, que Jesus é uma história que foi contada. Não, isso é uma história hoje, agora. A Bíblia é a coisa mais atual que nós temos. Procura qualquer problema que você tem. Está aqui a resposta. Problema que a gente não lê de jeito nenhum, né? Todo dia eu faço uma perguntinha para vocês, né? Para ver se vocês estão lendo a palavra de Deus. Então, como a gente não se ocupa, a gente fica achando que Deus é uma coisa do passado. E que nós estamos soltos e perdidos aqui mesmo. E que essa palavra de Deus não tem mais força em nós. E a gente observa que no mundo tem 2 grupos. Um que está escrito que já conhece o Senhor. Que já conhece que somos nós.
E para nós, a força da palavra, a palavra de Deus tem uma força. Apesar de muitas vezes a gente ainda não vivê-la. E a principal coisa que deveria nos conduzir é amar o Senhor acima de todas as coisas. É o primeiro maior mandamento. Amar a Deus. A gente ama tudo nesse mundo. Deus fica mais ou menos reservado. Por necessidade. E Ele deveria ser o meu primeiro amor. Então é isso, né? Começar amando a Deus acima de todas as coisas. E em tudo querer agradá-lo. Em tudo estar atento para o que Ele quer. Em tudo procurar fazer a vontade dEle. Em tudo ser o filho que Ele sonhou que a gente fosse. Isso Ele precisa de cada um de nós. Nós temos que dar esse testemunho cristão no mundo. Porque o outro grupo que existe no mundo é aquele que busca por uma coisa que faz falta, mas não sabe o que é. Que a pessoa que engraçada na minha vida, me faz falta uma coisa, mas eu não sei o que é. Compra, gasta, viaja o mundo de ponta a ponta, vai e volta, mas tem uma coisa, é um buraco em mim que faz falta. E não sabe que procura por Deus. Para esse grupo está escrito na palavra de Deus assim: buscai e achareis, batei a porta se abrir. Não é assim? Está tudo escrito, né? A gente que não entende. Mas é lindo. Então essa nossa caminhada espiritual, ela é uma decisão diária. Nós temos que decidir que a santidade foi proposta para cada um de nós. E decidir qual é a proposta da minha vida, ser santo. Para que é isso, Filó? É. Mas se eu não posso excluir da minha vida de santidade, da procura por essa caminhada espiritual, a cruz. Não tem jeito. Por quê? Porque na cruz está a morte do pecado. E o maior inimigo da santidade é o pecado. Então nós temos que viver uma luta imensa conosco. Está escrito que o reino de Deus vai ser sempre uma luta à força. Por quê? Porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Não é assim? Jesus falou. Não fico achando, o reino de Deus está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está dentro de nós. Para vermos a Deus, a gente precisa morrer. Ninguém viu a Deus, a não ser Jesus, não é? Foi quem viu a Deus. Mas para que eu possa começar a trabalhar a santidade, para que eu siga Jesus, o que eu preciso fazer? Nós já falamos disso aqui mais tempo. Eu preciso morrer para mim mesmo, não é assim? Eu preciso vou me despindo, né? Eu vou despojando de mim, para que Deus seja tudo em mim. Então isso é um trabalho. Então é por isso que o reino de Deus é uma luta, é uma força, porque é uma luta interna. Quando a gente fala assim, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Quem são eles? E o que eu sinto? Os nossos maiores inimigos são os internos. É tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu falo, tudo que está no meu coração. Então são contra eles que eu tenho que lutar. É a dispersão que eu vivo. Acordo de manhã e começo a rezar, a cabeça já está longe. É uma luta. Qual que é a grande dificuldade nossa na vida? O permanecer em Deus. Tudo nos seduz e fala com Jesus assim: você espera um pouquinho que eu vou ali. Muda o caminho. Por não dar certo, ele volta para ele meio com aquela carinha assim: voltei. Ele recebe, tadinho, né? Que é uma bondade em pessoa. A gente vive trocando ele, traindo por 20 moedas ou por menos que 20 moedas. Porque a gente não se convence que a santidade é um convite para cada um de nós. E aceitar isso, falando, como é que eu sei qual que é a minha cruz de cada dia? Pensa, qual que é a coisa mais difícil que você vive a cada dia? Aquilo que é mais difícil de você viver, aquela é a cruz da sua santidade. Aí você abraça ela bastante e fala: ela que me leva para o céu, vem cá, amiga. Abraça com amor. É na sua dificuldade, é no seu pecado. Nas nossas imperfeições. É lá. É na dificuldade de viver com o defeito do irmão. É lá. Que eu tenho que conviver com o outro que é difícil. Abraça. Fala: Jesus, me ajuda, porque é aqui, meu amigo, que eu quero trabalhar a minha santidade. É aqui. Às vezes é nas coisas pequenas que a gente não imagina que Deus está nos pedindo. Às vezes a gente acha que é algo grandioso, né? Não, é lá no pequeno. Já falei com vocês, o caminho com o Senhor é um caminho que ninguém vê. É você cumprir todos os dias com amor aquilo que Ele te convidou a viver. Em tudo falar, dai graças. Em tudo falar, obrigado por me permitir. Quando eu penso naquela mãe que eu contei para vocês, aquele menino que foi batizado, lembra da Mônica? Semana passada ele foi embora para casa, né, gente? Porque ele teve morto e voltou, né? E ela falava comigo: doutora Filó, a senhora imagina, eu sou escolhida para ser a mãe dessa criança com essa síndrome tão grave. Eu sou escolhida, doutora.
A ninguém ele escolheu a mim, doutora. Pode imaginar que privilégio eu tenho? Qualquer um de nós que olhasse a criança e falasse, essa mulher é louca. E ela tinha uma alegria dentro dela, nunca vai andar, pode fazer não, nunca vai falar, problema nenhum, doutor, ele é meu, doutor, que alegria, esse menino é meu. É igualzinho a gente reage, qualquer coisa que acontece, fala, por que comigo? Eu não mereço, Senhor. Não é assim? A culpa de tudo é para Ele. Então hoje, quando eu vi que era outubro, que era mês das vocações, eu precisava provocá-los, porque eu preciso me provocar. Nós não podemos ficar em parque de estacionamento espiritual. Eu tenho que estar a caminho. A minha vida espiritual tem que me provocar. Eu não posso ser como aquele jovem rico que chegou perto de Jesus e falou com ele, mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Jesus falou, cumpre os mandamentos. Ele falou, mas eu estou fazendo tudo. E Jesus sabia que ele estava fazendo tudo. Jesus falou, então agora vende tudo que você tem e me segue. Ele não deu conta, porque a segurança dele estava tanto naquilo que ele tinha, que ele não deu conta de abrir mão daquilo para viver a aventura de viver a confiança absoluta em Deus. Ele não conseguiu colocar a confiança dele em Jesus. E às vezes na nossa vida Deus nos convida para uma coisa e fala com ele, não estou escutando, não é comigo. Fulano vai ali, não é comigo esse assunto. E a gente não percebe, igual Jonas, que eu recusar ouvir, eu causo tempestade em mim mesmo e ao redor. Jonas fez uma tempestade no mar. Até ele assumir que era ele, que não estava fugindo de Deus. Não vamos fugir dessa nossa parte espiritual. Vamos começar a procurar olhar para as coisas do alto. Como disse um sacerdote quando eu fui confessar, olha para cima, Filó. E somente para cima. Então, o dia inteiro eu falo comigo, Filó, olha para cima. Olha para cima. Busca as coisas do alto. Fica atenta em todos os momentos aquilo que Deus te chama. Lembra que a nossa vocação é de sermos santos aos olhos de Deus. É viver a vontade dEle em tudo. É viver com amor aquilo que Ele pediu que eu vivesse. A gente fica achando, Filó, mas esse assunto é muito difícil para nós. Não é não. Pois Ele que fez a proposta, tudo que Deus propõe, Ele que vai nos ajudar a fazer. O que é que nós já descobrimos? Que nós não damos conta de nada sem Ele, não é? Quem sou eu? Sou capaz de alguma coisa? Não. Mas eu sou capaz de tomar uma decisão. Eu tenho que ter um querer. Porque a nossa vida espiritual é o encontro da graça com a nossa liberdade. A gente pode sair daqui e falar, nunca mais quero esse assunto. Mas eu posso falar, eu quero, Senhor, ser santo, trabalhe em mim. É diferente. Então eu tenho que pensar na minha vida espiritual e falar, nossa, Senhor, minha vida espiritual é um nada. Eu me contento, eu ainda não sei viver a fé com a minha vida. Eu dissocio. A fé é só o dia que eu vou na igreja. E a minha vida é como se ela caminhasse à parte. Não pode. Tudo na minha vida tem que estar pautado porque eu tenho Deus como o Senhor da minha vida. Isso será completamente diferente. Sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de viver é completamente diferente. Porque eu estou na presença de Deus. Não é assim que ele fala para Abraão? Anda na minha presença. Isso é íntegro. Tomar a consciência cada dia que eu levanto, que eu estou na presença de Deus. O que você vai fazer de errado? Você está na presença de Deus. Nos falta essa consciência. Nos falta a consciência de que Deus caminha conosco. Senhor, eu quero responder o que o Senhor escreveu aqui em Levítico, eu quero ser santa. Porque eu quero ir para o céu. Mas o Senhor sabe da distância do desejo para que eu possa realizar isso. Mas no meio disso, existe uma coisa, o amor do Senhor. E é o meu desejo de permanecer colada no Senhor Jesus, que essa seiva que vai me dar a força, porque sem Ele eu não sou nada, então me dá a graça de permanecer, e dê a Ele o documento de que Ele possa fazer na sua vida aquilo que Ele quiser. Mas para isso a gente tem que ter a confiança, que Deus só vai fazer o melhor. Não é difícil? Difícil. Eu volto a falar com vocês aquilo que Ele falou para Gabriele. Gabriele, tanta gente já me dá a mão para andar junto, mas quantos será que terão a coragem de fechar os olhos? E me deixar ir, fazer o que eu quiser fazer. Nos falta confiança. Ele diz assim, por acaso vocês já pensaram que você ainda não nasceu? Você já pensou nisso? Ele pergunta isso para ela. Ela fala com ele, como é que é, Senhor? Eu não nasci? Ele fala, Gabriele, você ainda não nasceu para a vida verdadeira. Para aquela vida que não vai ter doença, Gabriele. Não tem morte, não tem sofrimento, não tem nada, Gabriele. Então prepare esse dia, esse é o dia da morte, não é?
Prepare esse dia, Gabriele, como uma festa que você organiza aqui na Terra. Cuida dos detalhes de tudo, Gabriele. Faça isso como uma grande festa. O resto, eu preparo de lá. Isso é uma coisa louca, não é? Mas não diga que a gente tiver fé suficiente para isso. Falar, o que você está preparando com tanto cuidado? O dia da minha morte. Ah, coitada, ficou louca. Não. Mas eu estou me preparando, porque na verdade, se a gente pensar, a gente nasceu para esse dia, para voltar para a casa do nosso Pai. Essa é uma coisa escandalosa de maravilhoso, né? Porque eu não dou conta nem de pensar nisso, de tão bom que vai ser. Então, pensar que enquanto eu estou a caminho, eu tenho que me preparar. E a nossa vocação é da santidade. Não permita que a sua vida espiritual esteja no piloto automático, na inércia. Aquela coisa sem desejo, aquela atonia da alma, aquilo que eu acho que eu já ganhei. Entenda que o maior tesouro que nós temos na vida é tomar consciência que somos amados. Mas o fato de eu tomar consciência disso não significa que eu tomei posse disso, compreendem? Uma coisa é eu saber que eu tenho um tesouro, outra coisa é viver desse tesouro. O dia que a gente tomar posse, nós vamos vender qualquer coisa. Não é assim a parábola? Que aquele homem que descobriu um tesouro, que sai, volta e vende tudo? É esse tesouro, é essa certeza que eu sou a filha única, amada do meu Pai. Nossa, eu vou viver para Ele. Tudo que eu fizer, eu tenho que pensar, isso agrada ao meu Pai? Isso está de acordo com o meu Pai? Vou fazer isso e sob o olhar dele, o Senhor está de acordo? Viver em profunda unidade, comunhão. Em relação profunda de amor com Deus. Você vê que é uma vocação simples, né, gente? Que eu propus hoje, né? Coisa bem discreta. Mas não podemos esquecer que essa é a nossa vocação. Esse é o primeiro chamado. Se estamos guardando isso, escondendo isso, a gente pensa que a gente está adiando a nossa vida espiritual. Nós estamos adiando começar a nossa vida. E não se esqueçam, assim como a parábola, lembra da parábola dos vinhateiros, que o Senhor chamou um que foi às 9 da manhã, outro foi meio-dia, outro foi às 3 da tarde, outro foi 6. É porque em todos os momentos, aí esse é um significado, não é? Deus vem à nossa vida. E seja jovem, seja criança, seja idade madura, seja na terceira idade, em todos os momentos Deus vem à nossa vida. A gente só precisa deixar, estar aberta, para que Ele venha. Fala, Senhor, vem agora. Agora eu quero. Agora eu me decidi. Eu decido agora que eu quero fazer um caminho novo. Eu não quero ter a vida espiritual tão reduzida, Senhor, a uma missa, a quem sabe a um grupo de oração, a confissão uma vez por ano. Às vezes eu estou reduzindo demais, a nem pegar a palavra de Deus, a não meditar de verdade e a ter o meu coração parado somente naquilo que não me leva a lugar nenhum. Naquilo que eu vou ter que deixar quando o Senhor me chamar. Eu estou colocando a minha riqueza onde ela não é a riqueza. Eu estou colocando as minhas preocupações naquilo que não vai me sustentar. Então eu preciso ter coragem da gente se ver, se avaliar e decidir. A dificuldade na nossa vida espiritual não são os obstáculos. Não são as coisas que colocam no nosso caminho. A dificuldade da nossa vida espiritual está na nossa falta de decisão. A gente não sabe se de verdade a gente quer ou não caminhar com Deus. É isso que nós cristãos precisamos decidir. Eu acho que hoje chegou o tempo em que os batizados precisam ser reevangelizados. A viver de verdade, a proclamar que somente Jesus é o nosso Senhor. Nós estamos com a vida muito dividida e nós temos muitos senhores dentro de nós e dificilmente nos curvamos ao verdadeiro Deus. Precisamos realmente parar e pensar. O mês de outubro é para a gente pensar. A minha vocação é de ser santo. Então, que cada um de nós pense nisso hoje. Não só hoje, mas que esse assunto possa incomodá-los. E lembrar da sua dignidade. Que às vezes você não está andando e não está vivendo com a dignidade que esse nome te faz. E que Deus permita que o nosso processo de santificação, que teve início no nosso batismo começou o nosso processo de santificação, não seja interrompido, mas que por intercessão de Nossa Senhora, nossa mãe, esse processo seja um contínuo até o momento da gente sair daqui, abrir a porta e voltar para casa do nosso Pai. Que Nossa Senhora, que a nossa mãe, interceda por nós, junto a Deus, e que nos forme os santos de Deus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que alegria a gente poder encontrar e perceber que, aos poucos, né, as pessoas vão perdendo medo de sair, né, de voltar aos lugares, de voltar à igreja. Que bom, né? Nós estamos num momento da igreja, né? Um momento que é um momento que a gente diz... Eu acredito que a igreja vai fazendo pedagogia conosco, né? E agora nós estamos no momento da quaresma, né? Que é um momento que a igreja nos prepara, né? Ela nos para, nos chama, nos prepara para a Páscoa. Mas se a igreja não nos parar, não nos trouxer períodos e tempos favoráveis, a gente nunca vai se ver. A gente vai sendo levado pela vida e não para, e não pensa, né? Porque nós abrimos a quaresma com um convite: convertei-vos e crede no Evangelho. Mas essa frase não é para mim mais, né? A gente vai lá, eu estou precisando de conversão. Imagina, quem precisa é meu vizinho, que é povo lá não reage jeito nenhum. Aquele parente. A gente não tem noção do que significa conversão. Nem quer acreditar no Evangelho. O cristianismo é uma religião de desejo. Tudo que a igreja faz é despertar em nós um desejo de conviver com um Deus que é vivo. Porque se Ele não despertar esse Deus vivo, eu não ajudá-los, a igreja não ajudar, a conversão, ela não depende do meu esforço, ela é graça. Mas tem que ter uma liberdade nossa do querer buscar, do querer voltar, do querer entender que converter é voltar para Deus, é buscar Deus em primeiro lugar, entender que meu fim é Jesus, que Ele é o caminho, que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, Ele que me dá uma direção. Mas se eu não entender que essa convivência com alguém vivo, eu vou achar que Jesus é um acontecimento do século passado. Aí não tem sentido. Aí eu nunca vou entender que a Bíblia é uma carta de amor escrita para mim, escrita para cada um de nós. Eu vou achar que isso aqui é ultrapassado. Enquanto essa palavra não se fizer viva em mim, enquanto a palavra não tiver uma importância na minha vida, aí não adianta. Eu entro quaresma, saio quaresma, faço adoração, e aí não tem sentido. Não podemos viver somente sendo levados. Nós temos que parar. O que a igreja está me convidando? Por que ela fala convertei-vos? Lembrai, né? Tu és pó e ao pó retornarás. O que significa isso? Guardem uma coisa que eu vou dizer. O maior ato de liberdade de cada um de nós, o ser humano, é a escolha. Não é? Posso escolher o dia inteiro. Eu escolho. E Deus nos escolheu para nascermos. Poderíamos não existir. Já pensaram nisso? Ele te quis. A gente só existe porque a gente é desejado por Ele. Amado por Ele. Né? Senão a gente não estaria aqui. Pode ter certeza disso. Então guardem isso. Quando alguma coisa te incomodar, seu coração ficar aflito, fala: eu sou o resultado de uma escolha de um Deus. Ele sonhou comigo. Então minha vida não é em vão. Mas o que é a minha vida de verdade? Porque na maioria das vezes a gente parar e pensar, a gente caminha e carrega Deus como uma mercadoria. Se eu precisar de ajuda, eu chamo. É diferente de eu colocar Deus como o centro da minha vida. Ele ser de verdade o Senhor da minha vida. Então, como a conversão é um processo que não é mágico. Você não sai daqui hoje e acorda amanhã convertida. Primeiro, porque é uma decisão. E segundo, que é a conversão, ela é um processo. Ela é um processo diário. Né? Eu preciso, até no momento da nossa morte, nós vamos estar nos convertendo. Até a gente compreender que a nossa vida de verdade é Jesus, não é brinquedo, porque nós vamos estar como Ele ele viveu tudo para nos ajudar, tudo. E isso inclui as tentações que Ele viveu. Nós vamos passar pela vida, a vida inteira, o dia inteiro, decidindo entre Deus e o mundo. Quando Jesus é tentado no Evangelho, Ele não foi tentado uma vez. Ele foi tentado a vida inteira, até na hora da cruz. Enquanto Ele estava crucificado, falaram: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Ele foi tentado a vida inteira. Vocês podem imaginar quanta pressão existia em cima dele? Quanta expectativa existia em cima do Messias?
Pode imaginar o que foi a vida dele? O tempo inteiro ele fazia opção pelo Pai. Ele entendeu quando Satanás fala com ele: se és o Filho de Deus, manda que essa pedra transforme em pão. Falou, nem só de pão vive o homem. Mas quando ele fala isso, é questão material. Porque às vezes a gente acumula, até a gente entender que a nossa segurança não está na conta bancária. A minha segurança não está na pessoa importante que eu conheço. A minha segurança tem um nome só, é Jesus. Nós vimos nessa pandemia que adiantava dinheiro. Não podia nem sair de casa. O vírus, ele pegou todo mundo igual. Né? Pegou a turma e ele ceifou. No primeiro momento, ele veio numa violência louca. Não era, mas a gente continua tentada. Né? Minha segurança está nas minhas posses. E aí a gente percebe que não é isso. Isso não me dá segurança de nada. Principalmente porque quando a gente pensa na quaresma, se vocês receberam as cinzas ou não, e falou, tu és pó. É porque, na verdade, ele pegou esse pó, ele nos fez, soprou na nossa narina, nos deu vida. Então, nós não somos qualquer pó, né? Nós somos um pozinho amado, né? Bonitinho, né? Qualquer pozinho. Ele fez isso por cada um de nós, né? Nós vamos retornar ao pó. Sim. Se Jesus não tivesse vivido a nossa vida, morrido por nós, nós teríamos que chorar e achar, sou o pó. Mas ele morreu. Então a gente passa a entender que a ressurreição não é uma sequência da morte. Ela é uma consequência de Jesus ter morrido por mim. Uma hora você tem que parar e pensar, ele morreu por mim, por minha causa, para me dar o direito a uma coisa que se chama eternidade. Nós não temos dimensão do que significa isso, não. Não temos a menor dimensão do que significa isso. O que é ser convidado, como cada um de nós foi, para viver eternamente com Deus, onde a morte não vai ter a última palavra. É o que ele fala para Gabriel, já falei isso mais de uma vez. Gabriel, já te ocorreu, né? Era uma mística da época da guerra, já te ocorreu que você não nasceu? Ela falou, o quê, Senhor? Você não nasceu, Gabriel. Mas nasci, não. Você não nasceu para aquela vida que não vai acabar, que não terá fim, onde não vai ter dor, não vai ter sofrimento. Então prepara esse dia, Gabriel, como você organiza uma linda festa aqui na terra. Organiza a sua festa. Cuida dos detalhes, todos, para uma festa bacana. O resto eu farei. Pode imaginar o que é isso? A gente não dá conta de pensar nessas coisas, né? Porque isso nos põe para pensar. Isso é maravilhoso. Porque nós temos que pensar na nossa morte. Que pensar na morte e pensar na vida. Como é que eu estou levando a minha vida? Onde que eu estou pondo a minha segurança? Na hora da minha morte, quem é a minha segurança? É Ele, como é na vida. Como é na vida. Porque se a gente não é tentado pelo material o dia inteiro, a gente é tentado pelo poder. Tanto que é bacana ser chique, famoso, né? E a fama acaba, passa. Igual uma fumaça. Tem gente que tem problema, não pode ganhar um título que vira a síndrome do pequeno poder e transforma da noite para o dia. Não entendeu que o poder nos é dado para trabalhar mais, servir mais, ajudar mais. Só por isso que a gente ganha cargo. Se a gente tem consciência, né, é para trabalhar mais para Deus, né? Então, quando isso tudo que Jesus passou, ele passou não foi uma vez, foi a vida inteira, e nós passamos todos os dias. Todos os dias. No mundo voltado para tudo isso que nós estamos falando, do poder, daquilo, como é que você está vestida, da caneta que você usa, do relógio que você está, do carro que você desfila. Você é avaliado nisso. Eu venho aqui e falo com vocês, mas isso não dá segurança de nada. Por que isso não nos dá a eternidade? O que nos dá a eternidade é Deus. Então, parar e se ver, falar, eu ganhei o maior presente que alguém pode ganhar, fui chamada à vida. E o que eu estou fazendo com ela? Aos meus 20, aos meus 30, aos meus 40, aos meus 50, aos meus 60, aos meus 80, como é que eu estou vivendo? Sabendo que cada dia que eu vivo falta menos um. Menos um para estar diante dele. Fala que o grande trabalho de Jesus conosco, um dos grandes trabalhos, é nos tirar do adultério da ilusão. Porque a gente vive na ilusão. E tirar o povo da ilusão é uma tragédia. Porque o povo fica arrasado, né? Poder entender que a vida é muito mais do que a gente imagina, porque o mundo nos ilude, ele nos enrola, ele nos engana. É impressionante. Como é que a gente é iludido, é enganado? Então, tudo, quando Jesus for o centro da nossa vida, tudo a gente coloca diante dele. Tudo a gente pensa, isso agrada a Deus? Isso está de acordo com o que ele falou?
Isso está de acordo com o que Ele pediu, com a consciência que Ele nos dá, de ser filho do Altíssimo. Então, quando a gente inicia a quaresma e fala convertei-vos, pega a sua vida e coloca ela de acordo com a palavra de Deus. Pega a sua vida e abre em Joel capítulo 2, que está escrito: se apresente diante de Deus, rasgue, não a roupa, o coração. É tão interessante que quando a gente vai rezar, muitas vezes a gente não reza, né? A gente faz repetição, a gente só pede, né? Orar é outra coisa. A gente chega perto de Jesus e fala: Jesus, eu preciso disso, como se não soubesse. Muito obrigado. Tá, ele fala: então tá. Isso não é oração, isso é monólogo. Oração é diálogo. Eu falo, Deus escuta. Eu calo, Ele fala. Mas como é que a gente dá conta de calar? O celular fica do lado, ele vibra e você já olha. Vai que é ele, né, que está ligando. Vai que é ela, né? A gente fica louco, não consegue, não concentra. Deus está ali vivo, ele fala: acho que melhor dar uma volta, né? Ver se ela calma o coração. Não, mas eu até calei a boca, o pensamento está não sei aonde, o coração não sei aonde, mas o corpo está ali. Então a gente precisa se preparar para rezar. Eu preciso me preparar para saber diante de quem eu vou estar. Que é Ele. E é um Deus vivo. Isso que eu gostaria que vocês entendessem, como que eu gostaria que vocês fizessem essas experiências. É Deus vivo. Vocês vão encontrar com uma pessoa onde você vai rasgar o seu coração. Fala: Jesus, até agora eu vivi a vida assim, o que você achou? Não precisa contar tudo uma vez o que você achou, não. Pode ir por partes. Né, querido? Porque se eu contar tudo não vai ficar bom, não. Fala assim por pedaços, fala assim: eu acho que aqui deveria ser diferente. Né? Então aprenda, porque a gente precisa de alguém que nos olhe com esperança. E a única pessoa que nos olha com esperança é Deus. Só Ele pega a gente, no pior momento da vida da gente, e fala: você não é isso, você é capaz de muito mais. É quando uma mãe olha para um filho. Né? Já citei esse exemplo de uma mãe que o filho pode ser um bandido, marginal, pode ter matado, feito atrocidades. Ela fala: meu menino é tão bom, gente. Menino é uma beleza, gente. É o olhar de amor. Então Deus é o único que consegue nos extrair da gente mesmo. Porque Ele nos ama do jeito que a gente está. Mas é porque Ele sabe que vai nos transformar naquilo que a gente foi chamado para ser. Imagina que o trabalho é longo. Porque enquanto não apresentar tudo para Ele, Ele não trabalha. Jesus é tão delicado, vocês vão aprender a conviver com essa doçura que é Ele, né? Ele só vai trabalhar na sua vida aquilo que você apresentar para Ele. Você fala: Jesus, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Eu preciso aprender a perdoar, estou com a raiva do que colega trabalha. Como é que eu faço? Quero matar, mas o senhor falou: não matarás. Então eu não posso matar. Então o senhor me ajuda. Então você entregou o caso. E Ele vai trabalhar seu coração, de repente você está abraçando, com os inimigos se dão as mãos. É uma coisa impressionante. Você fala: gente, mas esse menino é até bom, porque ele te fez ver com os olhos dele. Deus vai transformando o nosso coração, que é duro. Nosso coração é duro. Santo Agostinho fala que Deus nos fez para coisas tão grandes, que o nosso coração é tão pequeno que não dá conta de dimensionar. Então Deus coloca em nós o desejo, né, que eu falei. O desejo, a gente começa a rezar. À medida que a gente reza, o nosso coração se dilata, e Deus trabalha. A gente reza mais, o coração dilata mais, e Deus vai trabalhando em nós. Né? Até a gente conseguir entender para que fomos feitos. Né? Então, mas a gente vai rezar, a gente escolhe umas coisas, conta para Jesus e guarda outras no porão. Faz: não vou contar isso para ele de jeito nenhum. Como se ele não soubesse. E ele finge que não sabe. Porque ele é delicado demais, educado demais para falar assim: você está me escondendo um negócio. Ele não vai fazer isso nunca. De uns sacerdotes aí, Padre Pio, esses santos, né? Santa Maria Vianney, que o povo confessava e falava assim: aqui, está faltando um pecado. Imagina. Diz que Padre Pio era assim. O pessoal ia lá para onde ele estava, e o pessoal já alugava um lugar para ficar. Porque sabia que ia lá para confessar com ele, que não seria absolvido. Ia ficar uns dias lá. A pessoa confessava e ele batia a portinha do confessionário, e falava: vá primeiro rezar, pensar, depois você volta. Muda de vida, depois você volta. Tinha pessoas que ficavam semanas lá, até ter conseguido o perdão dele, porque ele não perdoava fácil, não. Vai melhorar. Sua vida, você está faltando de contar uns pecados. E ele era terrível, né? Padre Pio não era desse mundo mesmo, né? Então, a gente precisa aprender a colocar as coisas para Jesus, né? Precisa aprender a colocar as coisas para Ele. Fala com Ele: Jesus, deixa eu mostrar sobre a miséria. Porque o Senhor é o único amigo que eu posso me rasgar. Porque dependendo do amigo que te conhecer muito, ele pode usar aquele defeito seu e depois te destruir. Mas aquele que pode te ver nu da alma, é Deus. O que está escondido para Deus que Ele não sabe? Só que a gente finge a ilusão, né? A gente vive na ilusão, não é?
Na ilusão de que engana a Deus. Né? Igual, esqueci o nome, Jonas. Jonas, vai para Nínive. Não, achou que entrou no navio, achou que estava escondido de Deus. Deus falou, deixa eu chegar em alto mar. Que eu vou fazer o navio acontecer alguma coisinha lá. Deixa eu chegar lá em alto mar. Fala, quem é que está fugindo aqui de Deus? Ele falou, fui eu, né, gente? O que eu vou fazer? Então, vai cair lá dentro. Vai enfrentar o que você veio fazer. E, gente, enquanto a gente não se enfrentar, enquanto a gente não tomar consciência da nossa fragilidade, do tanto que somos nada, absolutamente nada, da nossa miséria, quando a gente não entender a nossa fraqueza, a gente acha que a gente é bacana. Porque o contrário de que a gente precisa para caminhar com Deus, a gente precisa de obediência e de humildade. Saber que a gente não é nada, mas nada, não é capaz de um pensamento que presta sem Deus. Porque enquanto a gente for autossuficiente, orgulhoso, vaidoso, Deus fica esperando. Não cabe. É preciso se esvaziar. Então, por isso que o primeiro mandamento, vocês sabem qual é? Qual que é o primeiro mandamento? Graças a Deus, todo mundo sabe. E agora vai ficar difícil, mas vocês vão saber. Qual que é a primeira bem-aventurança? Para casa, estudar as bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, bem-aventurado o pobre de espírito. Olha como é que um casa com o outro. Quando Deus Pai, no deserto, falou para Moisés, amarás o Senhor teu Deus, vocês não vão fazer ídolo para vocês adorarem. Enquanto Moisés estava lá, o povo já arrumou um bezerro de ouro. O que eu estou querendo dizer? O ser humano, ele precisa de muita aprovação. A gente quer sempre que as pessoas te elogiem, sempre que as pessoas te aplaudam. A gente quer ser visto, quer ser notado, quer fazer sucesso. Vive de Big Brother, né? A gente quer ser famoso 5 minutos, né? A gente quer ter uma rede social e ter 2 milhões de seguidores, né? A gente quer, sempre a geração do olhar estrábico, né? A gente não consegue concentrar na gente, está sempre olhando a rede social do outro. Você vê, nós já tem tantos seguidores, e o que eu faço para conseguir tantos seguidores? Né? É um tanto de nada, né? Porque isso tudo é um tanto de nada. Fala, mas você tem Instagram, não tem, porque alguém faz para mim, porque se depender de mim, você nem entrar. Nem sei o que está lá. Alguém hoje mandou uma mensagem, não, que lindo que você fez. Eu não, foi eu não. Não nem notícia, é verdade. Não precisa ficar assustado, falar, Filó, né, você no Instagram? Não, meu sobrinho que resolveu fazer, faz lá, porque eu, minha filha, não mexo em nada. Porque eu não tenho paciência para essas coisas. Eu acho, sinceramente, um tanto de nada. Mas a rede social nos ajuda para evangelizar, né? Mas só. O resto, nada. Um tanto de nada. Então, a gente está sempre com o olhar lá, estrábico. Porque a gente quer aplauso, quer tudo, quer ser adorado, quer ser amado, quer ser elogiado. E se alguém, né, eu sei que é o melhor, o chefe escolheu o outro, você quer matar o chefe, porque você não viu todo o seu valor, como que é isso? Então, quando Jesus fala, vocês imaginam o que é amar a Deus e se esvaziar e ser pobre, para que somente Deus seja o Senhor da sua vida, isso é a vida inteira. Por isso que o primeiro mandamento casa com a primeira bem-aventurança, porque eu tenho que me esvaziar, eu não tenho que ter um tanto de ídolo em mim, não, para que Deus possa ser o meu tudo em tudo, como diz Teresa de Calcutá. O Senhor é o meu tudo em tudo. Imaginou até Deus ser isso em nós? É uma vida. Mas se eu não começar com essa quaresma, mas é só nesse tempo da quaresma, Filó? Não, era agora. Porque agora é o tempo que é necessário para que eu comece a me converter. Agora é o tempo que eu tenho que ler a palavra. Jesus está falando para mim. Quando ele fala não julgue, é não julgar. Quando ele fala, não olha o cisco do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Avalie a sua vida. Olha se você levantou hoje de verdade disposta a servir a Deus ou a você mesmo. Então é isso que a gente tem que ir transformando em nós. É isso que a gente tem que ir tomando consciência, que tudo que eu faço é com Ele e não sozinho. E eu falo que nesse tempo todo da minha caminhada, olha que não é brincadeira a minha caminhada. Eu fiz uma palestra, deve ter uns 3 anos, 4 anos, não sei, na Federal, para os estudantes da ética, da medicina, e era sobre atitude profissional de saúde diante do sofrimento e da morte. Discutir com eles, como é que se lida diante da dor do outro, diante da morte. Né? E quando o colega me ligou e falou, agora tem um ano que ele está atrás de mim com isso, falou, nós estamos transcrevendo as palestras que teve no decorrer do ano, porque nós vamos fazer um livrinho. Eu preciso que você leia a sua palestra para corrigir, para poder publicar. Deve ter um mês e pouco que eu fui ler.
Sentei para ler a minha palestra, para corrigir, para poder publicar. Morri de vergonha de mim. Chorei demais. Liguei para o meu confessor e falei, marca uma confissão urgente. Primeiro que fala demais. Aí eu leio carta de Tiago, fala, pronto para ouvir, lento para falar e lento para irar. Falei, minha Nossa Senhora, mais confissão. A situação é boa, né? Porque fala muito. Segundo, que claro que era eu que estava falando, era eu que estava contando os casos, mas eu já entendi que não sou eu, é nós. Eu não faço nada sozinha. Sou eu e ele. Aí mudei a palestra inteira para o plural, porque não sou eu. Falei, Jesus, eu vim pedir perdão, porque não sou eu, somos nós. O Senhor trabalha em mim, o Senhor me ajuda o dia inteiro, eu falo o dia inteiro, na hora que eu vou falar um trem para ser publicado, eu coloco eu, ainda bem que te tento pedir perdão, corrigir tudo antes da publicação. Mas é assim, porque a conversão é um processo lento, até de tomar consciência. E Jesus faz um convite para nós, ele fala, permaneça no meu amor. É o lugar que a gente deveria querer morar, é no amor dele. Mas a gente prefere a confusão. Quanto que é difícil colocar alguém para rezar. Eu fico até admirada que hoje está mais cheio. Chama o povo para rezar um terço. Fica brincando que eu rezo muito terço, mas é porque eu gosto de rezar mesmo. Mas se eu tenho 5 minutos, o trânsito engarrafou, vai um terço. Isso não tem dúvida. Mas como que é difícil reunir as pessoas para rezar? Porque o mundo inteiro nos seduz. Eu falo que é o adultério da ilusão. Até a gente entender que Ele é o Senhor absoluto da minha vida e que tudo eu deveria voltar para Ele, o tempo inteiro estar com Ele, o tempo inteiro optar por Ele. Mas é interessante que a gente começa o dia com o sinal da cruz, passou um pouquinho e já perdeu Jesus, no meio do caminho, falou, onde é que estava? Não viu Ele. Se alguém fala assim, como é que está a sua caminhada espiritual? Você não sabe. Também que ninguém te pergunta isso, né? Alguém te perguntou isso? Não. Como é que você está do ponto de vista de cristão? Se eu te falasse agora, como cristão, onde você está na sua caminhada? Fala, não, filho, eu sei que Jesus é filho de Deus, nasceu de Nossa Senhora, teve São José na história, não teve São José? Teve, fugiu para o Egito, quiseram matar, depois voltou. É isso, aí morreu na cruz. Aí tem a Páscoa. Tanto que já sabe. De verdade, nós já estamos em março. Vocês leram o que a respeito de Jesus até agora? Nada. E Ele é o Senhor. Então a gente não estuda. A gente não lê. Não estou falando para ler sua Bíblia, não estudar. A vida de Padre Pio, Teresa de Ávila, Teresa do Menino Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus. Tomás de Aquino, claro que ele tem, não sei quantos livros, acho que são 10. É ler, meditar, pensar, sabe por quê? Porque essa é a vida verdadeira. O resto é ilusão. E nós estamos inseridos nesse mundo, mas não pertencemos aqui. Somos dele. E temos que dar testemunho dele, de um Deus amoroso, de um Deus que é por amor. Porque qual que é a maior tentação, depois dessas 3 que Jesus viveu, qual que é a maior tentação que hoje nós vivemos? Dependendo do dinheiro, dependendo do poder, qual é a maior tentação que hoje nós vivemos? Nós, desse século. O que vocês acham? Aqui na escolinha de certo e errado, não. Só meu irmão. O que vocês acham? Qual que é a maior tentação? Desconfiar do amor de Deus. É a nossa desconfiança dele. A gente não confia de verdade que Jesus nos ama, a ponto de ter morrido na cruz, por cada um. Então a gente vive inquieto. Estou falando mentira? Vai me corrigindo. A gente vive preocupado, estressado. Minha filha, você tem tempo de comer? Já comeu a unha da mão, do pé, está comendo as cutículas? Para quê? A gente esqueceu de domar a louca da casa, que eu já falei com vocês, que é a... Aprenderam? Quem que é a louca da casa? Que todos nós temos. Dentro da nossa casa, que eu sou, nós temos uma louca. Como é que ela chama? Imaginação. Eu assento aqui e começo a pensar. Ele é meu namorado, mas será que ele está me traindo? Aí se ele estiver me traindo, como é que será que a moça? Se o que já matou ele não sabia de quê. É a louca da casa. Tem dia que ela tem que ser amarrada. Teresa de Ávila falava isso com Jesus. Jesus, a louca hoje, está solta. Amarra ela, porque senão hoje não vai dar jeito, não. Então, se a gente confiasse em Deus de verdade, nesse amor dele, que é um amor incondicional, que é um amor que é eterno, um amor que é gratuito, um amor que nunca vai mudar, eu ia preocupar com o quê? Com nada. Em Mateus 6, 24, 34, Jesus fala assim: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Mas Filó, minha filha, eu tenho que pagar a conta. Mas é porque Jesus está chamando a atenção que a gente está muito preocupado com a subsistência e não preocupado com a vida. E a vida é
eterna. Outro dia uma moça falou comigo lá no consultório: filho, eu sou tão mais nova que você, e eu vivo morta, cansada. Qual é a diferença? Falei: o que a gente come? Do que você se alimenta? Eu recebo a Eucaristia todo dia. Você tem quantos anos que não comunga? A diferença é o que se alimenta. A energia, o motor que me põe para andar tem um nome. Chama Jesus. Compreende quando ele fala? E ele manda a gente olhar para duas coisas, no mesmo capítulo. Mateus 6, 24 a 34. Lá em 33, o que ele manda a gente olhar? Nossa, muito para casa hoje, né? Olhai as aves do céu, olhai os lírios, eles não ceifaram. No entanto, Deus não esquece de nenhum deles. Eles não plantaram. Outro dia que a gente confiar nesse amor, vai ser um trem louco. Porque o que vai te deixar instável na vida? Nada. Porque a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa estabilidade não vai depender do que me acontece externamente, mas somente do fato de eu estar em Deus, em saber que Ele é o meu Pai e que Ele nunca vai me abandonar. Do mesmo, uma mãe que segura a mão do filho para andar, mas às vezes solta porque tem que passar em algum lugar. Deus, nós estamos nos braços dele e ninguém é capaz de nos tirar dos braços dele. Nem a dor, nem a morte, nem espada, nem a tribulação, nem o sofrimento, nem doença. Ninguém nos tira dos braços dele, está escrita a palavra. E diz que quando a gente morre, ele muda a gente de braço. Pode morrer de paixão por isso. Ele nos tira de um braço e põe no outro braço. Precisa de morrer. Um Deus que cuida, né, que é delicado, que é generoso. Ele fala: eu cuido do verme da casca da árvore. Como é que eu vou perder um de vocês? Os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você é precioso aos meus olhos. Eu cuido de você. E nós continuamos roendo as unhas, tenso, preocupado, estressado. O mundo está estressado, o povo está de mau humor. Freia, acha ruim. Você olha e fala: você está me olhando por causa de quê? Ó, porque eu te achei bonito, gente. Olha olhar para os outros, mas a luta. Né? Eu continuo falando bom dia pelas escadas da Santa Casa, até o povo resolver me responder. Porque o povo é mal-humorado. Eu falo: gente, para que o mau humor? Se alimentasse do Senhor teu Deus, entregasse o seu dia a Ele e falasse: tudo que vai me acontecer hoje, eu sei que o Senhor já organizou. Por quê? Porque me ama. Então, porque me ama. Isso é encantador. Então, até a gente entender essas coisas todas, isso é o processo de conversão. Até a gente ter uma confiança incondicional em Deus. E tudo que eu vou fazer, eu vou olhar para Ele. E tudo que for acontecer com vocês, vocês conversam com Ele. E tudo que vocês desejarem, vocês falem com Ele. Entrega seu sonho para Ele. Esse tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com Ele. Fala: Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão. Né? Então, aprendam essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar. É achar que Deus não existe. Ah, isso coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. E filho, você alucina, claro que Ele está aqui. Né? Então, imagina. E a gente vive de ilusão. Então, o mundo quer. Você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não. Fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo na aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar. Colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles, vê que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez por esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele. E ele fala: nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala: aqui não é o céu ainda não. Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala: imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas:
Uma da alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser com a alegria, né? Fala a verdade. Porque o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo do purgatório. É assim, convivendo com ele. E segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Fala, você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Como é que eu posso falar de um Deus de amor e a gente comunga e azedo? Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com meu irmão de rua? Não, está chovendo. Você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro. Depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério, nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso, não. A gente reza Pai Nosso, né? Pai meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? O que eu mato? O que eu roubo? Porque eu acho que eu que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué. Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade. Não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro, pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí, ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá graça. Eu quero, entender? A liberdade. Me dá graça, Ele te dá graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Ele vai te dar graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele. Né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Porque a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Não é assim. Eu quero, mesmo que aconteçam situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar. Que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto. E ar-condicionado pesado. Pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, ele estava, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás,
literalmente dele, colada, quase lá dentro do sacrário. Né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro, então, negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque é assim, a gente, quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então, eu estava aquecida por causa da presença. Né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele é vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver. A gente não daria conta de ver aquela toda a majestade, né? Mas você sentiu o calor, né? Isso é de impressionar as coisas que ele nos permite viver, né? Porque ele está ali, vivo. Se a gente fosse santo, a gente escutava um coração que bate. Mas como já não é, não escuta, né? Mas ele está ali, isso basta, né? Então é preciso, e tudo que eu desejo para vocês nesse período de quaresma, é esse exercício de estar na presença de um Deus que é vivo. E estar atento com a maior tentação que a gente vive. É desconfiar que Deus nos ama. Desconfiar desse amor. Fala, Filó, você não sabe do problema que eu estou passando. Não precisa saber não, Jesus sabe. Entrega de verdade assim para ele, fala, é do Senhor. E fala com ele, agora eu só posso fazer o que o Senhor quiser, porque o meu problema o Senhor já vai resolver, né? E dá sequência. Vocês têm que experimentar o amor dele. Para vocês, a cada dia, querer amá-lo cada vez mais, querer cada vez mais fazer opção por ele, a escolha dele, até a gente desejar profundamente voltar para casa, porque é para estar com ele. É uma alegria sem fim, né? É o que a irmã Madre Faustina toda hora queria ir embora, queria ficar com ele. Falava, ainda não, Faustina, calma que você ainda tem que acabar com umas coisas. Porque à medida que você experimenta Deus, aqui não tem nada mais que te seduz, nada mais que te encanta, né? Porque ele é, como diz Teresa de Calcutá, ele é meu tudo, em tudo. Como eu desejo que de verdade, assim, desculpem ter alongado, mas experimentem a religião viva, Deus vivo, Jesus, ele já ressuscitou. Nós fazemos memória de tudo isso, porque nós temos que lembrar todo o processo da nossa salvação. E a última coisa que eu queria falar com vocês, que Bento XVI sugere para nós, e que talvez a gente não tenha hábito. Bento XVI diz assim, quando houve a encarnação, foi o anjo que anunciou a Maria. Zacarias também, quando João foi nascer, antes dele nascer que Isabel iria conceber, foi um anjo que falou com Zacarias. Foi um anjo que falou com José, que ele podia confiar em Maria. Foi o anjo que anunciou aos homens que uma alegria imensa chegava no mundo. Então ele falou, chamem os anjos da guarda de vocês. Não sei se vocês têm o hábito de rezar a oração do anjo da guarda, e de rezar todos os dias pelo anjo da guarda, e pôr serviço nele mesmo, para chamar, que ele adora ser ocupado. Põe um anjo da guarda para poder se ocupar, dê trabalho a ele, e nesse período da guerra, à noite hoje, quando vocês forem dormir, peça o seu anjo para ir consolar alguém lá na Ucrânia, lá na guerra, alguém que está precisando de um consolo, pode ser que seja uma criança, seja uma mãe, seja uma mulher. Essa é a comunhão dos santos, não é? O seu anjo irá. Então, pede o seu anjo da guarda, fala, vá onde está precisando, se não tiver ninguém para ele poder ir, mande ele visitar Jesus no Santíssimo, para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa. E que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião, ou ter um encontro com alguém, fala com o seu anjo da guarda. Vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar. Vá ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver, e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso e nós guardamos. Vamos usar. Período da quaresma é o período da nossa conversão. É o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus. E falar, muda minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus. Tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com ele. Fala, Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com a Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão. Né? Então, aprendam essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar. É achar que Deus não existe. Ah, isso coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou, você alucina, claro que ele está aqui. Né? Então, imagina, a gente vive de ilusão. Então, o mundo quer. Você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não, fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo na aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar, colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante, depois vocês leem a vida deles, vê que bacana.
E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez para esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele. E ele fala, nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala, aqui não é o céu ainda não? Eu falo, não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo, uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma da alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser que a alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo purgatório. É assim, convivendo com ele. E a segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Como é que eu vou falar de um Deus de amor e a gente comunga e é azedo? Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com meu irmão de rua? Não, está chovendo. Você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro. Depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério. Nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos. Filhos do mesmo pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso não. A gente reza Pai Nosso, né? Pai meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? O que eu mato? O que eu roubo? Porque eu acho que eu que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué. Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade. Não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro, pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí, ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá graça. Eu quero, entender? A liberdade. Me dá graça, Ele te dá a graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar a graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele. Né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Que a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Não é assim.
Eu quero, mesmo que aconteçam situações difíceis, sofrimento vai vir. Mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar. Que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto. E ar-condicionado pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, ele estava, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás, literalmente, dele, colada, quase lá dentro do sacrário, né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro, então, negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque assim, a gente, quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então, eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né?
Vai ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso, isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso e nós guardamos. Vamos usar. Período da quaresma é o período da nossa conversão. É o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus. E falar, muda minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Esse tanto de menina linda que está aí, né? Nunca vi tanta menina bonita. Todo mundo deseja casar, tem uns maridos bacanas, né? Conversa com ele. Fala, Jesus, manda um José lindo para mim. É assim, vai chegar. Fala com a Nossa Senhora, me arruma um José. É assim, vocês vão colocando, não fica tentando procurar esses moços onde eles não estão, porque não vai ter nada que presta, é só ilusão. Né? Então, aprendo essas coisas. Hoje a maior tentação do ser humano é desconfiar. É achar que Deus não existe. Ah, isso coisa é coisa de passado. Imagina se Jesus hoje está aí vivo. Imagina se Jesus está aqui agora nos olhando. Ele falou, você alucina, claro que ele está aqui. Né? Então, imagina, a gente vive de ilusão. Então, o mundo quer. Você fala de Jesus, você faz um bolinho. Você fala que você acredita em Jesus, que você reza, não fica um. Né? Não fica não, fala de morte, não fica um. Lá no CTI, para manter o povo na aula de morte, é uma luta. Eles vão passando mal, está passando mal, moçada, mas é a vida, viu? Vamos ficando firme, porque daqui a pouco vocês têm que enfrentar o óbito agora do seu paciente, depois de alguém da sua família, depois do seu próprio. Vamos preparar, colocar uma vida com sentido, saber para que estamos aqui, para aprender a amar, saber que caminhamos na presença de um Deus maravilhoso e que vamos voltar para a casa do nosso Pai e a vida será eterna. São João Bosco tinha muito sonho interessante. Depois vocês leem a vida deles, vê que bacana. E um dos meninos que ele ajudou muito, que foi espetacular, né? Tudo que São João Bosco fez para esse menino, e ele morreu. E aí um dia São João Bosco tem uma visão com ele. E ele fala, nossa, mas você está no céu, que coisa maravilhosa. Ele fala, aqui não é o céu ainda não? Não, que é a antessala. Isso aqui é a antessala. Você ainda não viu o céu não, porque para você ver o céu, você tem que morrer, porque você aí verá Deus. Pode imaginar? Não tem dimensão que significa isso, não. Não tem dimensão. Então a gente acha pesado quando fala convertei-vos. Fala, imagina, estou ótima, vou à missa uma vez por semana, olha que bom. Péssimo. Uma vez por semana? É como comer uma vez por semana. Dá conta desse jejum? Então a nossa alma está desnutrida. O cristão tem que ter duas marcas. Uma da alegria, né, gente? Então, onde é que a gente passa, tem que ser que a alegria, né? Fala a verdade. Que o povo fica feliz. Por quê? Porque eu tenho Jesus. Se eu tenho Deus, tem tudo. O que pode me perturbar a vida? O povo até tenta, mas não consegue. Por causa dele. A gente olha para ele e fala, vai pôr estrelinha. Eu falo que ele põe estrelinha para diminuir o tempo purgatório. É assim, convivendo com ele. E a segunda marca do cristão tem que ser amor. Não podemos ser azedo. E todo mundo aquela pessoa que ele te mandar, é a pessoa que você tem que resolver o que ela está precisando. Aquela pessoa que chegar, é ele. Guardem isso. Ele vem de várias formas. Ele vem. Então, para ver se você está atento na presença dele. Você está achando que você me engana? Me engana não. Sei que eu sei. Então, aprender isso. A marca do cristão tem que ser essa. Como é que eu vou falar de um Deus de amor e a gente comunga e azedo? Como é que eu posso falar que o Deus é de amor, que ele cuida de mim e eu sou egoísta? Como é que eu posso falar com meu irmão de rua? Não, está chovendo. Você vai para casa, não tem casa. Agasalha, Deus cuida. De quê, meu filho? Agasalha ele primeiro. Ele está com fome, mata a fome primeiro. Depois fala de Deus. Primeiro acorde que ele é seu irmão. E Deus está ali, habita ali. Então é muito sério. Nossa conversão é muito séria. É de verdade entender que todos aqui somos irmãos. Filhos do mesmo pai. Não tem um trem mais revolucionário que isso, não. A gente reza Pai Nosso, né? Pai meu. O pão é para todos nós. Qual é a raiz do mal? Por que existe quaresma? Porque existe o mal, existe o pecado. Qual que é a raiz de todo pecado? O egoísmo. As pessoas brigam, começam a observar. Por que tem tanto pecado? Depois vocês dão uma passada nos 10 mandamentos, que eu não vou perguntar. Dá uma passada para ver qual que é a raiz que Deus colocou ali. Para poder nos mostrar. Qual que é a raiz? O que eu mato? O que eu roubo? Porque eu acho que eu que tenho que ter tudo. Eu não divido. Eu não divido, tem que ser meu. Mas você já tem 3, mas eu quero 4. É Davi, o pecado de Davi, ué. Que o Natan vai lá e fala, Davi, deixa eu te contar uma história, Davi. Tinha um homem muito rico na cidade, tinha tudo na cidade. Não sei quantas ovelhas, não sei quanto isso, aquilo. E tinha um outro, pobrezinho, Davi, que só tinha uma ovelhinha. E aí,
Ele foi lá e roubou essa ovelha dele, matou. O que se faz com esse homem? Davi falou, tem que matar esse homem. Ele falou, pois esse homem é você, Davi. Aí Davi toma noção do pecado que ele fez. Então é assim, a gente não tem dimensão das coisas. Tem que parar e pensar. Jesus, eu quero começar uma quaresma. Já vivemos o primeiro domingo, só falta mais 3. Me ajuda. Eu de verdade, eu quero ser uma católica diferente, eu quero ser cristã. Eu quero que as pessoas vejam as minhas atitudes e saibam de quem eu sou filha. Eu quero de verdade viver uma vida com o Senhor. Me dá graça. Eu quero, entender? A liberdade. Me dá graça, Ele te dá graça. É assim. A nossa vida é um encontro da liberdade com a graça. Liberdade com a graça. Senhor, eu quero ir à missa todo dia. Ele vai te dar graça. Senhor, eu quero confessar, pelo menos uma vez por mês. Ele vai te dar graça. Senhor, eu quero... E Ele vai te dando, é assim. Mas se a gente não pedir, Ele não dará. Porque Deus não nos obriga. Porque Deus não quer escravos. Nós somos filhos livres. E o amor é uma escolha. Eu também escolho a Ele. Né? A resposta de ser amada é a minha resposta de amor. Porque a dívida que a igreja tem com cada ser do planeta é: Deus te ama. O que você vai fazer com essa verdade é uma opção individual. Eu posso não querer, ou eu posso falar, uau, Ele me ama, eu também vou amá-lo. Eu vou fazer uma vida de resposta de amor, e eu quero permanecer no amor dEle, como Ele me sugeriu em João 15. Permanecer em meu amor. Se vocês resolverem contar lá hoje, fala 11 vezes, permanecer. Por que eu não quero ficar com Ele, quero a confusão, a discórdia? Aprenda a viver no amor. Peça a Ele a graça, fala, Jesus, me ajuda a permanecer escondida no seu coração. Escolhe uma chaga para ser escondida. Me ajuda a me esconder. Eu quero permanecer perto do Senhor, para poder permanecer feliz. Não é assim. Eu quero, mesmo que aconteçam situações difíceis, sofrimento vai vir, mas eu sei que eu não estou sozinha. Eu não passo sozinha. É assim. Então esse é o convite, né? Para que a gente possa começar. É tão interessante, né? Uma experiência do Rosário da Madrugada, né? Antes de eu encerrar. Que o Rosário, nós chegamos lá no estúdio 10 para as 4, lá dentro do Instituto. E ar-condicionado pesado. Pesado, mas pesado. Eu estava com blusa de malha, mais grossa, mas eu tenho Renault, fico completamente roxa com frio. Eu estava exatamente, ele estava, Jesus exposto, né, Santíssimo, estava eu e a irmã Raquel, uma do lado da outra, atrás dele, você estava atrás, literalmente, dele, colada, quase lá dentro do sacrário, né? E o irmão Luiz Maria do outro lado. E o irmão Luiz Maria começou a ficar preocupado, porque ele viu que o ar estava muito pesado, e eles estavam com uma capa. Até na última vez que eu comentei, que eu falei que Pedro, quando negou Jesus, logo depois que ele negou, enquanto ele andava com Jesus, estava aquecido, alimentado, nutrido. E logo depois que ele negou Jesus, ele foi se aquecer nas fogueirinhas do mundo, né? Não foi? Se vocês lerem lá em Lucas, fala que Pedro, então, negou e foi ficar no pátio, numa fogueirinha com o povo. Porque assim, a gente, quando larga Deus, fica atrás do foguinho do mundo, que não dá nada. E foi tão interessante que eu estava atrás dele e o calor era impressionante. Então, eu estava aquecida por causa da presença, né? Assim, é muito vivo, né, gente? Eu chorava igual uma menina, né? Porque é muito vivo, né? Jesus Eucarístico, ele me emociona demais, né? Porque ele é vivo, escondido sob um véu, né? Que não nos deixa ver. A gente não daria conta de ver toda a majestade, né? Mas
Jesus no Santíssimo para que Jesus não fique sozinho. Então, Bento XVI, eu li isso hoje, ele falando, a gente precisa, nós não podemos negar a existência, ele fala, e não podemos deixar de chamá-los, porque Deus contou com todos eles. Então, que a gente possa se proteger com o nosso anjo, né? Pedir a ele a proteção, pedir que nos guie, pedir que nos dê o caminho, que nos governe, que nos dê a luz na hora certa, e que de noite, na hora que você estiver dormindo, fala, vá consolar alguém, que hoje precisa muito de um consolo. E uma outra sugestão, quando vocês forem para uma reunião, ou ter um encontro com alguém, fala com o seu anjo da guarda. Vá na minha frente, converse com o anjo da guarda, aquela pessoa que eu vou ter que conversar. Vá ajeitando as coisas. Vocês vão ficar tão surpresos com tantas coisas. Isso tudo é permitido para a gente viver, e a gente não vive porque a gente não conhece. E é maravilhoso, a hora que vocês começarem a experimentar isso, isso é belíssimo. Deus deixou tudo isso. E nós guardamos. Vamos usar. Período da quaresma. É o período da nossa conversão. É o período de nos olhar, de nos ver de verdade, nus, diante de Deus. E falar, muda a minha vida, porque eu quero de verdade que o Senhor seja o meu grande amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus.